perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... Conhecimento da língua, autoria... Como Le Breton era o grande... Eu não sei se o professor Sérgio, assim a gente chamava ele, gostaria de ver publicados esses capítulos de História do Império que saíram agora. Ele tinha deixado isso de lado, em primeiro lugar, porque é menos elaborado do que o livro definitivo da Monarquia e República, né? O livro em si é muito mais pesado de ler, assim, mais elaborado, cheio de mais pormenores e mais documentação. Agora, esse é extremamente agradável de ler, porque ele não se censurou o quanto costumava fazer. É um livro cheio de bom humor, 1000 piadas, assim, ou irreverências, ou um é o homem do freio. Toda hora, umas 2 ou 3 vezes, ele fala a situação estava ficando muito confusa. Entra o homem do freio, seria o próprio imperador, para parar os acontecimentos políticos quando ameaçavam sair da boa ordem. O Olinda e o Zacarias ele chama dos meio-imperadores. E assim vai, tem muita informalidade, tem muito senso de humor. Então, é um livro extremamente agradável de ler. Nele, ele aborda questões que ele tinha como opiniões muito fortes dele. Uma é se opor à tradição da historiografia brasileira de achar que o Império tinha alguma coisa a ver com as elites rurais do Brasil. Esse é um ponto de vista dele e que é especialmente trabalhado no livro e nesses capítulos de história colonial. Para ele, a independência e o processo político de construção do Estado no Brasil era fruto de uma elite urbana, não só da elite urbana que tinha sido formada em Coimbra, dos ilustrados, como também das elites brasileiras formadas pela Faculdade de Direito. Então, eram filhos de proprietários de engenho, de fazendeiros, mas com a formação urbana, costumes urbanos, modos de vestir. Eu lembro as descrições, isso ele dizia à parte. Ele caçoava muito do modo como o Joaquim Nabuco, que não tinha dinheiro, se exibia na Câmara dos Deputados, depois que ele chegava da Inglaterra com tweeds ingleses. Todos os homens na Câmara dos Deputados iam vestidos de preto. Preto com chapéu preto. O Joaquim Nabuco chegava de Londres com tweed branco e chapéu branco. E assim, ele tinha um convívio brincalhão com esses homens urbanos. Mas, quando ele fala da estrutura política de construção do Império, nesses 2 livros, e particularmente nesse mais informal, menos cheio de... mais fácil de ler, mas flui mais. E ele insiste muito no fato de que a sociedade colonial não mudou. Era arcaica, arcaizante, o que ele chamava de sobrevivências arcaicas estavam lá até 1930, mais ou menos, porque quando ele escreveu, anos antes, 1936, ele já dizia: essa sociedade tem uma estrutura imóvel. Os costumes da escravidão, mesmo a abolida a escravidão, não mudam. E toda a política do Império não conseguiu mudar essa sociedade colonial. E ele se referia muito, aqui ele se refere à política no plano das elites oligárquicas provinciais.
No outro livro, no outro ensaio dele, A Herança do Brasil Colonial, ele se refere ao liberalismo de fachada adotado pelos homens que fizeram a independência no Brasil. E ele diz que todo o arcabouço liberal, daquelas leis que acabaram com o município em 1828, introduziram os presidentes de província durante a regência, o ato adicional. Tudo aquilo, ele dizia, não abalava o localismo tradicional da colônia. Então, aqui ele fala do localismo tradicional da colônia. Aqui, nesse livro, Capítulos de História do Império, ele tem como ponto nevrálgico da sociedade as elites provinciais e a questão da centralização. Então, é muito curioso que, embora ele faça muitas comparações com o que se passava na Europa, par e passo com o que se passava aqui no Império, vários gabinetes, as várias reformas introduzidas eram imitadas da França. O 1830, a Revolução Restauradora do Luís Filipe na França, o Conselho dos Ministros, fundado em 1837, aí ele já goza assim, na França já estavam em extinção, e aqui estavam fundando. Então, tem muitas comparações que ele faz num tom um pouco jocoso para dizer que, no ver dele, a política foi importante, mas era lida aqui com referência a relações sociais da escravidão e a formações coloniais da sociedade brasileira, que impedia, por exemplo, que surgisse nas cidades do litoral aqui uma burguesia, porque a burguesia seria, digamos, o catalisador de qualquer reforma política ou de qualquer reforma liberal, a introdução de um sistema representativo, se existissem banqueiros, se existissem burgueses, se existissem negociantes que pudessem tomar essa característica de burguesia. Ele insiste muito nessa questão. Primeiro, as elites urbanas fazem a política do país. Segundo, não havia uma burguesia. E o que havia no lugar da burguesia? Aí ele comenta todo o processo de criar artificialmente um eleitorado, feita a Constituição Monárquica de 1825, que é uma Constituição bastante liberal, mas lida em função de um localismo colonial que ainda existia. Então, ele faz muito essas pontes de gozação, ou de lamentação, às vezes. Mas ele dizia, então, que muitas dessas reformas vindas da Europa construíam uma fachada urbana e uma fachada burguesa, uma fachada, as roupas, a moda, os carros, os coches. Ele se refere a tudo isso aqui é um livro bastante viva a redação, né? Quando ele faz algum comentário sobre o excesso de formalismo da personalidade do Pedro II, ele logo fala dos coches, das carruagens que desfilavam, dos homens que foram se enriquecendo depois da abolição do tráfico e que cuspiam no chão. Talvez porque ele escrevesse durante a ditadura militar, é que ele tem um certo modo de lidar com a política, que vê através da política sempre a sociedade móvel atrás dela. E isso leva a certas atitudes bastante críticas ou gozadoras dele. Provavelmente, não, tenho certeza que era o fato dele estar escrevendo durante a ditadura militar, e ele andava sempre muito bravo. Mas ele comenta que, quando ele fala da fachada liberal que é construída, ele diz que é muito difícil quem estuda a história política do Império entrever o país, porque a política
escondia esse país. E eu me lembro de certa vez, alguém queria fazer uma tese, alguém aqui do departamento, não me lembro, sobre lendo as atas das assembleias de província. E o professor Sérgio disse, mas, pelo amor de Deus, não faça isso, só tem bobagem lá, não tinha nada a ver com a política do país. Aquela gente vinha, discursava, momentos assim de vaidade, de se mostrar, enfim, ele não achava que valia a pena ler os anais do parlamento. Acho que ele estava fazendo graça, ele era muito irreverente. Estava sempre com uma atitude irônica, de gozação, e, às vezes, porque hoje em dia a gente sabe que até se encontra coisas interessantes, né? Mas o que ele queria dizer é que forjar as instituições do Império foi um trabalho de gente que queria esconder as relações sociais. Ele fala que no interior só tinham capangas, os capangas e as pessoas que morriam por causa dos capangas. Ele fala muito das lideranças regionais, tribais. Ele está fazendo uma referência gozadora a movimentos de revolta como a balaiada. Então, ele tem um modo crítico de olhar as instituições do Império. Agora, o mais notável talvez seja como ele enfatiza a personalidade do Pedro II, porque, no ver dele, jamais um homem teve tanto poder nas mãos como Pedro II. Então, ele comenta que o fato das elites serem turbulentas, ou, enfim, os interesses das facções locais eram muito evidentes, às vezes, sanguinárias, talvez, mas, enfim, bastante violentas. Ele achava que era preciso, sobre esses interesses tão violentos, recobrir essa instabilidade violenta com um aspecto de ordem. Mas quem manejava tudo isso, o representante dessas elites era ele. Então, ele tinha poderes totais, que ele não queria. Ele analisa a figura dele como bonachão, um homem que nunca falava com muita autoridade, um homem que sofria de certa hiperatividade, que se interessava por pormenores da burocracia, da administração, dos relatórios, desde os juízes de direito até lia tudo do governo, queria saber de tudo, sem aparência de mandar. Ele gostava de dar a impressão de que ele reinava, mas não governava. E, na verdade, a opinião do professor Sérgio é que ele governava e governava sozinho. Quer dizer, que quem puxava os fios das contínuas mudanças da Câmara, a Câmara dos Deputados, e era uma área muito melindrosa, porque das instituições políticas que a independência e a regência tinha deixado, a primeira que tomou uma feição, digamos, menos portuguesa e mais brasileira, com gente, filhos de fazendeiros, de homens de negócio das várias províncias do Império, era a Câmara dos Deputados, a partir de 1829, 30, na época da abdicação do Dom Pedro, teria ascendido, por exemplo, pela primeira vez na Câmara, os fazendeiros do sul de Minas e os fazendeiros do café começaram a aparecer. Então, era uma instituição que tinha uma representação brasileira, porque o resto dos cargos continuaram por muito tempo a serem ocupados por portugueses, que era quem tinha dinheiro no Império. Agora, ele mostra Dom Pedro como um homem que sofreu, enfim, ele fala que tinha a inteligência inerte. Era um homem estudioso, que lia muito, mas não entendia muita coisa. E a descrição que ele faz do Dom Pedro aqui, eu acho talvez mais impressionante do que a do livro, porque a do livro se perde um pouco no meio de
tantos dados, tantas... Ao enfatizar, por exemplo, essa vida política cheia de conchavos, de altos e baixos, gente muito brava, ele praticamente não tinha um ministério por ano. Menos não duravam. Alguns ministérios duravam 7 anos, quando nos países, digamos, mais estáveis, na Inglaterra, teria 2 anos, 3 anos cada ministério, e aqui 7 meses, 8 meses, porque logo surgia um desentendimento. Nesse desentendimento, quem entrava em cena era o imperador, dissolvendo a Câmara para preparar uma nova eleição, no qual o partido que ele queria assumia o poder. Então, ele era quem tecia os fios para alternar no poder as diferentes facções das elites. E esse era um papel, digamos, essencial, que tornava ele uma figura de poder pessoal. Não fosse ele, diz o professor Sérgio, não fosse ele um homem muito cuidadoso de não parecer um déspota, ele o seria, se quisesse, porque muitos o chamavam, apesar disso, o ditador, o imperialismo da coroa. Enfim, havia sempre, sobretudo nessa crescente oposição que ele estuda aqui, dos ligueiros, a liga dos dissidentes conservadores com os liberais, nesse plano inclinado do Império, que é de 1860 em diante, a grande crise de 1868, quando ele talvez tenha errado e foi muito apressado, substituindo drasticamente o poder conservador por uma Câmara liberal. Ele mostra, são momentos em que a política mostra os seus bastidores. Era o imperador, o poder pessoal, o poder moderador dele. O poder moderador era uma figura importada da Constituição belga. E queria dizer que, além do executivo, o soberano tinha o poder de intervir na política sem ter responsabilidades. Ele não era responsável, ele só indicava. Mas esse indicar, naquele clima de um sistema representativo que funcionava do alto para baixo, e não de baixo para cima, era ele que fazia o jogo. Então, o sistema representativo era o imperador. Daí, ele dedicar, digamos, 1/3 quase desse livro à descrição de quem era esse homem que tinha esse tamanho de poder. E é muito divertido e muito engraçado. Os hábitos, era um homem muito metódico, e ele é bastante mau, porque ele era assim, bastante irônico, um humor assim um pouco ferino. Então, ele quer, ao mesmo tempo, sugerir, mostrar. Mas o principal é como ele descreve esse intelectual, porque era um intelectual, um homem que lia, um homem que falava e estudava hebraico, que traduzia do hebraico para o latim textos importantes, um homem que lia em grego. Enfim, era um estudioso, um homem, um erudito. E ele vai, por 1000 modos, mostrando a completa inutilidade de tanta leitura, de tanto livro nas mãos dele. E, aos poucos, vai mostrando com a idade como ele dormia na sessão do Conselho do Estado. Ele foi, aos poucos, se desinteressando das questões políticas, ele dormia o tempo todo. Às vezes, ele pedia para o Saraiva ir na fala do trono, ele não queria mais aparecer tanto. Ia no teatro toda noite, dormia o tempo todo na peça. Então, ele faz um modo, ao mesmo tempo, muito fiel, muito bem documentado, porque ele estuda o que? As notas do Dom Pedro, as notinhas dele aos processos, o excesso de detalhismo, e diz ele não tinha ideia do conjunto da sociedade brasileira. E se tivesse ele, se ele tivesse, não a regente, a princesa Isabel, em 88, certamente ele não teria deixado fazer a abolição dos escravos, porque
era um homem temeroso de reformas, extremamente medroso no sentido de ter consequências muito de causar anarquia, de levantar grupos de jacobinos, como ele chamava, o carro da revolução, manter parado. Ele dizia assim: essa máquina, ela funciona por si. Quando começa a vibrar e ter problemas, eu vou lá e passo um pouco de óleo nas rodas. Mas ela deve andar assim, no meu ritmo. E é curioso isso, de fato. Agora, por outro lado, é interessante que justo essa parte da abolição, que é tão importante para a queda do Império, no livro dele sobre a transição da monarquia à república, não aparece aqui nada quase da abolição. Ele aqui estava ainda começando a escrever o livro e fazendo um quadro da fachada europeia, do imperador europeu, dos parentescos dele com os Orleans, da França, com o Francisco José, o marido da Sissi, a imperatriz da Áustria, o quanto era estrangeiro, o quanto aquela figura era afeita às cortes europeias e estava aqui estranhamente fazendo um papel essencial de manter sossegadas as elites brasileiras e de deixar espaço para os políticos urbanos e os juristas e, sobretudo, os homens do direito irem construindo tudo aquilo que era preciso para fazer uma administração pública andar. Mas construir intelectualmente. Então, copia aqui, empresta daqui, escreve o código do processo e vai se construindo essa fachada. Mas, na hora de funcionar essas leis, era ele que... Ou era o mandonismo local, que entrava em cena, ou era o imperador que, de repente, demitia o ministro e fechava a Câmara. Agora, mais um aspecto só, eu vou terminar. Ele é um magnífico estudo do arcabouço, digamos, oco, de construção do Império, porque ele descreve a improvisação da administração de um modo muito curioso. E talvez aqui, nesse livro, seja mais claro ainda do que no outro este aspecto, o aspecto da vontade do imperador e a centralização do poder nas mãos do imperador e nas mãos da corte do Rio de Janeiro, que tem esse papel de colonizar o resto do Brasil. Mas o que ele mostra aqui é que esse aparato todo era decidido num ritmo muito rápido. Por exemplo, as substituições dos presidentes de província. Esses presidentes iam encarregados de, em 5 ou 6, 7 meses, fazerem a máquina eleitoral funcionar. Não é? Conversar com os mandões locais, saber se precisava recrutar. O recrutamento era uma arma muito violenta do Império. Você recrutava as pessoas nas quais os homens pobres, livres, que existiam no interior e sobre os quais você achava que não tinham controle eleitoral. Você não tinha certeza que eles iam votar no partido do governo, que o imperador queria que ganhasse a eleição. Então, quando havia dúvida, fazia-se o recrutamento, enviavam esses homens para ser soldados lá no Prata, no Sul, em regiões bem longínquas, às vezes ficavam 7, 8 anos, raramente voltavam para a família. Então, era um lado muito violento do poder do Estado sobre o cotidiano dos homens pobres do interior. Mas o que ele salienta aqui é isso. Ele mostra uma quantidade enorme de presidentes de província nomeados, por exemplo, para as províncias mais importantes e mais populosas, Minas, por exemplo. Aí ele diz, Minas teve 130 presidentes de província. E aí ele mede o espaço de tempo que ficou, e raramente dava 7 meses. Então, fica sempre... E como esse era o laço principal
do Estado, do poder central, com as elites regionais, a gente fica pensando o que era, não é? Essa presença tão rápida nas províncias desses homens. Mas ele faz meticulosamente a descrição do pouco tempo que ficavam, dando a ideia de uma máquina de improvisação. Era uma coisa que se improvisava, que a administração não funcionava. E ele dizia não funcionava em grande parte pelo próprio temperamento do imperador, que parava tudo, queria saber de tudo, com todas as minúcias. Então, às vezes, uma coisa podia sair, digamos, em um mês da Câmara dos Deputados, do Parlamento, demorava 2 anos, porque ele retinha os papéis, ficava com ele, etc. Então, é um livro bastante interessante, no sentido de se entender como era artificial a política do Império, mas ele termina lembrando, de novo, a fachada liberal, o excesso de poder do imperador e a permanência das características coloniais da sociedade escravista. Obrigada.